Atos capítulo 5, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, então levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Tudo o que preciso, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento, adorando e glorificando a Deus. Meus irmãos, Atos dos Apóstolos é o livro que também é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque é muito claro o mover do Espírito Santo em todo o livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo 1 de Atos, Jesus está ascendendo aos céus, comissionando os seus discípulos e dando eles uma ordem muito clara, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Atos capítulo 2, o Espírito Santo está descendo sobre eles, e este revestimento está vindo sobre eles naquele momento. Eles estavam sendo estabelecidos como igreja, tanto na parte espiritual quanto na questão social. O versículo 42 do capítulo 2, a Bíblia chega a dizer que eles tinham tudo em comum, repartiam tudo, ninguém tinha falta de nada, porque a igreja estava unida em um só propósito. A Bíblia diz que em cada alma havia temor, e o Senhor fazia sinais, prodígios e maravilhas, acrescentando a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Eles estavam neste propósito, o Espírito Santo trabalhando entre eles de forma completa, com liberdade. Atos capítulo 3, já é o momento em que Pedro e João estão subindo à oração, ao templo, na hora 9. E eles estão sendo usados por Deus para que um paralítico que pedia esmolas na porta do templo fosse restaurado e curado. Por causa disso, são presos, são ameaçados, e mesmo diante de tantas ameaças, o Espírito Santo estava impulsionando os primeiros cristãos a pregarem o Evangelho, tendo também consigo os sinais, os prodígios e as maravilhas. Capítulo 4 já é o capítulo onde o Espírito Santo está trabalhando na igreja. A partir do verso 32, a Bíblia começa a dizer que e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. E eles começavam a serem usados por Deus
em ressurreições, Deus trabalhando, mas a igreja estava crescendo em unidade, ao ponto que no último versículo, no versículo 37 do capítulo 4, Barnabé, que depois vai ser um instrumento que Deus vai usar para levantar Paulo, ele vende uma herdade, vende-a e coloca todo o valor desta propriedade nos pés dos apóstolos. Não vou recolher a oferta, fique tranquilo, aleluia. Estou só relatando o que a Bíblia diz. Então, o capítulo 5 inicia. Barnabé deposita tudo. E o capítulo 5 inicia com 2 irmãos da igreja, Ananias e Safira, que quiseram fazer basicamente a mesma coisa, só que fizeram com um propósito errado. Eles venderam uma propriedade, guardaram a metade do valor, mas disseram que estavam entregando tudo. O problema era a oferta? Não, o problema era a mentira. E eles se consertaram entre si para revelar este propósito a Pedro. O problema é que eles não estavam mentindo contra Pedro, eles estavam mentindo contra o Espírito Santo. E esse é um problema muito grave. Eles têm a oportunidade de serem livres, mas se tornaram presos. Ananias morre e a irmã Safira entra no culto e Pedro lhe faz a pergunta: foi portanto que você vendeu? Ela tinha a oportunidade de não morrer como seu marido, mas não aproveitou a oportunidade de ser restaurada. Ela desperdiçou a oportunidade de ser curada. Ela desperdiçou a oportunidade de consertar-se. E é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. Sobre o perigo de nós perdermos as oportunidades que Deus nos dá. Eu lembro-me de uma história que eu já contei aos irmãos aqui, pelo menos uma vez, de um homem que foi preso porque havia cometido um crime, um delito. E ele está preso e o prefeito daquela cidade tem uma carta de soltura, de liberdade. Ele coloca dentro de uma Bíblia, se veste como um pastor, como um sacerdote e vai até aquela prisão oferecendo aquela Bíblia. Aquele homem aceitando aquela Bíblia, não sabendo que a carta estaria dentro, mas recebendo-a, seria um homem livre. O prefeito, disfarçado de ministro, entra dentro daquela prisão, fala algo para ele e oferece a Bíblia, mas a atitude daquele homem é de rejeitar aquela Bíblia, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar sem saber aquilo que estava dentro. Xinga, fala palavrões, expulsa aquele homem que estava vestido de sacerdote. Quando o prefeito sai, eles olham para aquele homem e dizem: mal sabias tu que desprezastes a oportunidade de ser solto nesta hora. E contam a história para ele. No dia do seu enforcamento, aquele homem pede a última palavra que lhe tem direito e começa a dizer: hoje não estou sendo condenado pelo crime que cometi. Hoje eu estou sendo condenado pela oportunidade que eu rejeitei. Irmãos, todos os dias o Espírito Santo nos dá oportunidades. Todos os dias nós temos oportunidades de nos consertarmos com o céu. O problema é que nós temos um costume. Nós queremos estar bem diante do pastor, diante do irmão, diante da irmã, e nos esquecemos que a nossa maior preocupação como homens e mulheres que querem ir ao céu é estar bem diante de Deus. Ananias e Safira são a prova de que nós podemos congregar na melhor igreja. Que igreja era essa que eles congregavam? A igreja primitiva, meus irmãos, que a sombra de Pedro curava, milagres, sinais, o Espírito Santo trabalhando no coração do povo. Quem era o pastor?
o apóstolo Pedro, um homem que havia negado Jesus, mas entendeu o que é uma oportunidade que não pode ser perdida, conserta a sua rota e agora está ali como líder da igreja. Quem eram estes irmãos? Os irmãos que não deixavam ninguém padecer nada. Imagine a igreja primitiva. O irmão tem um problema, o outro já o socorre, ninguém está preocupado com nada, a não ser que o outro esteja bem. Mas a igreja primitiva tinha problemas. Ananias e Safira estavam nela. Deus traz a oportunidade para eles, e eles rejeitam. Isso me faz olhar para dentro de mim e para dentro de nós, e pensarmos em inúmeras vezes em que nós desperdiçamos as nossas oportunidades. Imagine você recebendo um diagnóstico de uma enfermidade incurável. Ah, Senhor, pastor, que Deus me livre e guarde, amém. Que Deus te livre e guarde, livre a nós. Mas um diagnóstico médico dizendo, você tem 30 dias de vida. 30 dias tu não passa. Eu tenho certeza que muitas decisões que você e eu iríamos tomar seriam diferentes. Eu tenho certeza que muitas palavras que iríamos falar seriam muito diferentes. Eu tenho certeza que nós, com um diagnóstico desse, irmão Flávio, não perderíamos oportunidade alguma. Não desperdiçaríamos o nosso tempo. A questão é que todos nós estamos em uma fila invisível. Não se assuste, mas chamada morte. Hebreus 9, 27, a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e logo depois vem o juízo. Todos nós vamos morrer. Se não formos arrebatados, a morte nos espera. O problema é que para alguns faltam 10 páginas na lista que chame o seu nome. Outros 5, outros 3. Outros faltam 3 pessoas na frente e nós não sabemos. Nós podemos estar jogando fora o remédio que pode nos curar completamente. Nós podemos estar desperdiçando as oportunidades que Deus tem nos dado para nos curar. É muito perigoso nós rejeitarmos aquilo que Deus fala conosco. Lembra do texto de 2º livro das Crônicas, 36:16 ou 36:26, está na Bíblia, já ministrei aqui. A mensagem até que não houve mais remédio. E Deus está falando com o povo de Israel, dizendo, eu enviei os meus profetas. Eu levantei mensageiros para vocês. Mas vocês rejeitaram. Vocês riram dos meus profetas. Vocês zombaram dos mensageiros que eu enviei. E aí a Bíblia usa essa expressão. Até que não houve mais remédio. Eles não estavam sendo condenados por aquilo, nem aquilo que eles fizeram, mas pelas oportunidades de conserto que eles rejeitaram. Hoje Deus está dando oportunidade para muitos de nós, de pararmos de olhar para a vida alheia e começarmos a olhar para dentro de nós, pensando, Senhor, será que não sou eu esta pessoa? Que preciso começar a aproveitar as oportunidades que o céu tem me dado. Eu lhe faço uma pergunta: até quando iremos brincar com aquilo que é espiritual? Ananias e Safira são a prova de que a conta chega e não demora. Talvez o que muitos de nós estejamos vivendo seja nem provação, mas apenas consequências das oportunidades que rejeitamos. Quantas vezes Jesus bateu na porta do teu coração e você não abriu? Quantas vezes Deus falou com você e você não ouviu a voz dele? Quantas vezes Deus ministrou e você não atendeu? Quantas vezes Ele te ordenou e você não obedeceu? Quantas vezes Ele mesmo se proveu de circunstâncias para nos fazer voltar a olhar para Ele, mas nós, olhando para as nossas razões, começamos a apontar os dedos e procurar culpados, advogando para nós mesmos. E olhe para cá, em nome de Jesus.
tentando justificar as nossas questões internas, perdendo as oportunidades que Deus nos dá. Todos nós temos oportunidades. A pergunta que podemos fazer é: o que matou este casal? E o que tem nos feito perder as oportunidades? O que tem nos feito perder aquilo que Deus quer dar a nós? Em primeiro lugar, perdemos as nossas oportunidades na vida cristã quando não pedimos conselho para ninguém. Irmãos, eles vendem uma propriedade, retém parte do preço, versículo 2, e eles vendem uma parte e eles vão lá e depositam a metade do valor, escondendo o que haviam guardado. Eles não pedem conselho para ninguém, eles não ouvem ninguém, eles simplesmente vão lá numa atitude errada, com decisões erradas, resultando consequências desastrosas. O texto diz que eles venderam tudo, e isso era uma decisão muito séria, mas não falam com ninguém. Quantas pessoas estão perdendo as oportunidades porque não ouvem conselhos, não pedem conselhos, não escutam. E alguns, quando escutam de pessoas erradas. Nós estamos perdendo as oportunidades porque não damos crédito à palavra de Deus. Nós cometemos 2 erros. Primeiro, não falamos com ninguém. E o segundo erro é quando vamos falar, falamos com a pessoa errada. Depois fecha o coração e não quer mais nada. Conselhos que pedimos para pessoas envolvidas emocionalmente. Você vai pedir um conselho para uma pessoa que te feriu, e o que ela vai te dizer? Você vai pedir conselho para alguém que não tem temor a Deus, o que ela irá te dizer? Nós devemos avaliar o nosso coração. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada de fé, é que eu não sou dono da verdade e eu não tenho a última palavra. Por isso que eu busco conselho de quem sabe. Quando eu fui ordenado pastor, sentei com meu pastor e disse: meu pastor, o que o senhor errou que eu devo aprender para não fazer? Me ajuda. Ananias e Safira não pedem conselhos para ninguém e acabam morrendo. Talvez você e eu estejamos sofrendo por coisas que apenas um conselho pode nos salvar. Um conselho. Tem humildade ainda nesse coração de sentar e dizer: me ajuda, em nome de Jesus. Porque eles morreram, perderam sua oportunidade, porque eles fizeram uma aliança com o propósito errado. Em primeiro lugar, eles perderam a oportunidade porque não pediram conselhos para ninguém. Em segundo lugar, eles fizeram uma aliança com o propósito errado. Eles fizeram tudo certinho. Irmão, que coisa extraordinária o que Ananias e Safira fizeram. Porque eles, como casal, aí irmã Nájila, eles conversaram sobre dinheiro e não brigaram. Meu Deus do céu, é quase um milagre, irmão. Não é? Conversaram sobre dinheiro, não brigaram, não discutiram, entraram num acordo. Qual era o problema? O propósito era errado. Mentiram. Eles tinham a boa intenção, fizeram uma aliança, mas o propósito é errado. Um acordo errado matou. Imagine quando não há acordo nenhum. Meu irmão, nós devemos olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: será que eu não estou fazendo alianças com o propósito errado? Será que não estou me envolvendo com pessoas que Deus não me chamou para me envolver? Relacionamentos, amizades. Será que eu não estou perdendo as oportunidades, querendo fazer a coisa certa do jeito errado? Será que eu não estou jogando fora o que Deus tem me dado, me proporcionado, ou o que Ele quer fazer? Porque eu estou buscando fazer alianças com propósitos que não glorificam a Deus. Cuidado! Cuidado para não perder a principal oportunidade da sua vida. Querendo fazer as coisas certas, mas com o sentimento do coração errado.
O problema do cristianismo, o problema entre aspas, é que Deus olha para o coração do homem e da mulher, e a Bíblia diz que Ele sonda e esquadrinha. Ele conhece, Ele não vai julgar o pastor Marcelo pelo que o pastor Marcelo tão somente fez e disse, mas também pelo que sentiu aqui. Lembra do texto de Mateus capítulo 7? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Jesus começa a dizer, muitos me dirão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome, echamos fora, expulsamos demônios, nós fizemos a obra. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer, a aliança era certa, mas o propósito era errado. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade, o pecado do coração. Jesus estava dizendo para eles, tem a roupa de crente, tem o jeito de crente, sabe as gírias dos crentes. Falo ou não falo? Foi até na Santa Ceia, comeu o pão, mas foi só um pãozinho, meu filho. O seu coração não era meu de verdade. O propósito era errado. Quando estamos jogando as oportunidades fora, quando guardamos o que não é nosso. Olha o que a Bíblia diz no verso 2, e reteve parte do preço. Esta palavra reteve é a mesma palavra que é usada em Josué capítulo 7, quando a Bíblia diz que Acã reteu, guardou aquilo que ele não deveria guardar, o que era anátema diante do Senhor. O problema aqui, eu volto a dizer, não é o dinheiro. O problema aqui é o propósito errado. Reter significa ficar com o que não é meu. O texto não se refere ao valor financeiro, mas um valor moral. Se refere à fidelidade, a um coração correto diante de Deus. Guardar o que não pertence a mim. A palavra que é a mesma palavra usada em Josué capítulo 7, a Bíblia diz que Acã reteu aquilo que deveria guardar, guardou 3 itens e escondeu debaixo da tenda. Qual a consequência? Morreu toda a sua família. Perdeu a oportunidade. Além disso, o exército de Israel envergonhado fugiu diante dos batalhões de Ai. Porque ele reteu, guardou o que não era dele. Nós devemos entender que para não desperdiçarmos a oportunidade que Deus nos dá, nós não podemos guardar o que não nos pertence. O que você tem guardado que não é seu? Esse ressentimento, essa mágoa, essas tantas coisas que te oprimem e te perturbam, que você está guardando, mas não pertence a ti, não é teu. Guardando coisas que não lhe pertencem, que você guardou, esqueceu e está lá. Retendo coisas que Deus já te chamou para abrir mão. Guardando o que está te matando. Irmãos, os filhos de Acã vão sofrer as consequências. Coré, Datã e Abirão pecaram, morreram os filhos. Adão pecou, Abel morreu. Saul pecou, morreu Jonatã. Quando Davi peca, morrem os filhos. Amã fez uma forca para Mardoqueu, seus filhos morreram. Ananias pecou, Safira morreu também. Quando nós guardamos o que não é nosso, quando nós guardamos, retemos o que não nos pertence, nós morremos. E talvez estejamos perdendo as oportunidades de Deus, porque estamos guardando. E eu lhe pergunto, o que Deus lhe deu que não foi para guardar? Ele te deu uma família, Ele te deu um ministério, Ele te deu uma vida relacional, que você não pode guardar isso. Isso Deus te deu, para você usar para o reino dEle, o propósito dEle. Tem a família, mas não cuida da família, está retendo. Tem um ministério, mas não exerce, está retendo o ministério. A Bíblia olha para um homem que disse, vou comer, vou beber, vou guardar riqueza. A Bíblia chama ele de louco. E se hoje pedirem a tua alma, porque estamos perdendo as oportunidades.
Porque estamos retendo. Quando nós retemos aquilo que Deus nos deu, que não é para guardar, nós damos lugar à falta de perdão, a tentações, a coisas que poderiam ajudar outras pessoas, mas acabam que são bênção na vida de outros, mas se tornam maldição se guardamos para nós. Lembra do maná? O maná era a provisão de Deus para o povo de Israel. Deus só disse uma coisa: não guarde para o outro dia. O que aconteceu? Reteram o maná, guardaram para o outro dia, começou a cheirar mal. Tudo que nós guardamos que não é nosso cheira mal. Não cheira ninguém não, pelo amor de Deus. O que nós retemos que não é nosso faz mal para nós. Quando perdemos as oportunidades que Deus nos dá, quando o diabo tem acesso ao nosso coração. Olha o versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Meu Deus, Satanás tinha acesso ao coração de Ananias. Quem era Ananias? Membro da igreja, crente, irmão. E não sou eu que estou dizendo, é o texto que nós lemos. Encheu Satanás o teu coração. Hoje nós aprendemos na escola bíblica sobre sermos cheios do Espírito Santo. Só que Ananias não estava cheio do Espírito Santo. Estava cheio de quê? Das coisas que Satanás colocou no coração dele. Quando perdemos as oportunidades? Quando Satanás encontra acesso ao nosso coração. Quantos corações estão aqui hoje e o diabo tem acesso a eles? Move do jeito que quer, faz como quer, oprime, influencia, possui. Desde o Éden o diabo luta para entrar nos corações. Começou com Eva, depois com Adão. Depois disso começa a culpar o outro. Ninguém tem culpa de nada em Gênesis capítulo 3. Mas o diabo já havia feito o seu estrago. Ele entrou, ele encontrou um lugar. Alguém disse um dia que Deus é um cavalheiro. Ele bate na porta e se nós abrirmos, ele entra. Mas o diabo não. Ele espera uma brecha, uma legalidade. Ele entra, ele faz um estrago. Irmãos, quantos crentes estão perdendo as oportunidades porque o diabo tem acesso ao seu coração? Pastor, misericórdia. Eu também digo misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Livra-nos, Senhor. Tem uns que dizem vala-me Deus, que eu nem sei o que significa. Esse dia eu ouvi isso aqui e fiquei pensando, o que quer dizer isso, né? Mas se nós não nos guardarmos, se nós não olharmos para dentro de nós e começarmos a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação, meus irmãos, nós seremos cheios no coração, não das coisas do Espírito, mas das coisas que o diabo colocar. Quem quer ser cheio de Deus aqui? E quem quer ser cheio do diabo? Ninguém. Só que se nós nos descuidarmos, ele nunca vai nos dominar completamente. Ele começa lançando setas, dominando nossa boca, através das nossas palavras, da nossa língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Quantos crentes estão com suas línguas inflamadas pelo inferno e abrem as portas do inferno dentro dos seus lares? E aí pede oração, pastor, ora na minha casa. Mas daí não muda o jeito de falar, irmão. O diabo tem lugar. Quantas oportunidades temos perdido? Por quê? Eu já vou terminando. Tentamos enganar a Deus. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. A ideia deles era fazer com que todos pensassem que eles estavam bem, quando na verdade não estavam. Jesus, durante 3 anos e meio do seu ministério, condena isso, que ele chama de hipocrisia. E ele chama os fariseus de sepulcros caiados,
por fora lindos, pintados, organizados, mas por dentro podres, imundos e cheios de morte. Jesus condenou aqueles que buscavam estar bem diante dos homens, mas não tinham a vida espiritual correta diante de Deus. Eles queriam a reputação de pessoas generosas e amorosas, mas estavam enganando-se a si mesmos. Quiseram mentiram e quiseram enganar a Deus. Irmãos, não adianta nós querermos enganar a Deus. Eu posso estar pregando essa palavra para você, mas Deus conhece o meu coração e sabe se o que eu estou falando é verdade em mim. Não podemos enganar a Ele. Nós podemos ter a melhor performance ministerial do mundo, mas se não estivermos bem diante de Deus, estamos enganando a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Muitos estão querendo enganar a Deus, querendo passar-se como pessoas de Deus e não o são. Não podemos jogar as oportunidades que Deus nos dá fora, querendo colocar uma roupa de crente, mas o coração de alguém desviado. Não adianta querer ser um poeta no altar e um coveiro dentro de casa, irmão. Não adianta dar glória a Deus aqui no culto, mas sair daqui mentindo, caluniando, fazendo um monte de coisa errada. Temos que consertar nossa vida diante dos céus e dizermos: Senhor, se a oportunidade o Senhor me dá, eu não quero jogá-la fora. Quando perdemos a oportunidade? Quando nós jogamos a oportunidade da cura fora. Irmãos, Ananias morreu. E eu termino aqui para nós orarmos e participarmos da ceia. Ananias morre. A esposa entra na igreja e não sabe. Pedro faz uma pergunta: como é que foi, irmã Safira, a história? Conta aí, minha irmã. Abre o coração. Foi por tanto? Não foi. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Ela teve a oportunidade da história dela, de sair dali com vida, mas saiu morta. Hoje Deus está dando para nós esta oportunidade, de sair daqui diferente, dizendo: Senhor, eu não quero jogar mais uma oportunidade fora. Ouvindo tua palavra, ouvindo o Senhor falar comigo através do evangelho pregado, eu não quero continuar do mesmo jeito. Nós não podemos rejeitar aquilo que Deus quer dar a nós. E talvez seja hoje a oportunidade que Deus está dando a nós, dizendo a nós: por que continuar num caminho de morte, se eu tenho vida para você? Quando nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, não há inferno que possa ser vencido, não há filhos que não possam ser alcançados, não há união que não pode ser reestruturada, quando nós decidimos manter a nossa aliança com Deus restaurada, curada, consertada. Que decisão você irá tomar hoje e eu tomarei? De sair daqui do mesmo jeito, de participar do pão e do suco, mas só do pão e do suco, sem participar do corpo, de continuar vivendo da mesma maneira, não ajudando e impedindo quem quer fazer as coisas de Deus, retendo aquilo que não pode guardar, deixando o diabo ter acesso ao coração, deixando o inimigo ter acesso à sua vida e o Espírito Santo do lado de fora querendo entrar e perguntando para nós: até quando eu baterei na porta e vocês não abrirão? Até quando nós estaremos dentro deste templo e Deus falando e nós com a cabeça na lua? E Deus dizendo: eu tenho oportunidades novas, e nós pensando no que vamos comer amanhã. Até quando nós vamos jogar a oportunidade da nossa restauração?
para fora. Porque depois, meu irmão e minha irmã, quando não houver mais tempo, arrependimento não será necessário. Depois que nós ouvirmos a trombeta, o Senhor nos chamar para a eternidade, não adiantará se arrepender, pedir perdão a Deus, não. Seremos somente julgados por aquilo que fizemos, por aquilo que pensamos, por aquilo que sentimos e por aquilo que somos. O que nós faremos com a oportunidade que Deus está nos dando hoje? Deus pergunta para nós: o que nós faremos com a oportunidade que temos agora? O que nós faremos? Aproveitaremos ou sairemos daqui do mesmo jeito? Cheios de razões e sem a presença de Deus. Cheios de razões e sem Jesus no coração. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. E antes de participarmos da mesa do Senhor, eu lhe peço que você faça esta oração comigo, mas seja uma oração sincera, uma oração de verdade, uma oração de alguém que realmente quer aproveitar a oportunidade que Deus está dando para nós. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Pedimos que Tua mão esteja estendida sobre nós aqui neste lugar. A Tua presença esteja sobre nós como povo Teu. Tua graça venha sobre os corações, para que possamos encontrar em Ti misericórdia e não juízo. Senhor, a palavra que o Senhor pôs no meu coração foi ministrada. O Senhor está nos chamando a aproveitarmos as oportunidades de colocarmos nosso coração em ordem diante dos céus. Estende a Tua mão sobre nós. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Ajuda-nos a vencer as nossas incredulidades. Tira a dureza da nossa alma. Se o Senhor tem um remédio para nós, nos ajude a tomarmos este remédio, Senhor, e sermos curados. Que quando o Senhor fale, os nossos ouvidos estejam atentos para o que nanda sob a camaia, para ouvir Tua voz e sermos restaurados. Que quando o Senhor fale, o nosso coração esteja aberto para recebermos aquilo que Tu tens ministrado a nós. Livra-nos de nós mesmos. Confirma sobre nós a Tua graça. E não nos deixe perdermos as oportunidades que Tu tens nos dado. Em o nome de Jesus. É o que eu peço, Senhor, com os meus irmãos. Em o nome de Jesus.